Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. E dessa vez eu quero trazer uma notícia um pouco diferente de outras que são bem polêmicas. Dessa vez eu quero falar sobre a cantora Vanilda Bordieri, sobre o seu terceiro casamento, no que ela diz que sofreu uma traição e que foi um desastre. Mas antes disso, antes de entrar no assunto, eu quero pedir para vocês reforçar aquele seu like e compartilhar. Deixe nos comentários o que você pensa, as suas sugestões, e nós, à medida do possível, iremos responder, tá certo? Agora vamos rodar a vinheta e a gente vai entrar direto no que interessa para falar um pouquinho sobre a vida pessoal e a surpresa que muitos dos seus seguidores tiveram quando ela começou a expor sem censura alguma a respeito da sua vida conjugal e pessoal. Bora lá, pessoal! E é isso aí, pessoal. Logo após a vinheta, ou logo depois da vinheta, nós agora entraremos no assunto propriamente dito e a gente vai entender um pouquinho desse drama, tá? E desse desabafo da cantora Vanilda Bordieri, e a gente vai direto lá pro site. Vamos embora! A cantora Vanilda Bordieri fala sobre traição no terceiro casamento e ela diz: não confie em ninguém. Segundo a cantora, ela afirmou que foi enganada por quem cuidava de sua agenda ministerial. Então era uma pessoa que realmente estava bem próximo dela, com toda certeza, né? O nosso cônjuge é o mais próximo das outras pessoas, de todos os nossos círculos de amizade, é aqueles que estão envolvidos conosco, os nossos familiares. E aí ela desabafa. A cantora gospel, segundo aqui o site do Fuxico Gospel, Vanilda Bordieri surpreendeu ao expor, de forma direta e sem censura, a traição que sofreu em um terceiro casamento. A revelação foi feita durante a participação no Eu Acredito podcast, onde a artista falou abertamente sobre a dor e a decepção que enfrentou. Com sua conhecida franqueza, Vanilda não poupou palavras ao descrever a experiência. Abre aspas aqui para a cantora. Você não pode viver com o pé atrás. Eu digo, viva com os dois pés nas costas, porque um pouco é pouco. Não confie em homem, não confie em ninguém. Eu confiei e o que aconteceu comigo foi pior. Fui traída dentro da minha casa. Então nós vemos aqui uma certa angústia, né? E com certeza uma decepção. E olhe lá que em um casamento ninguém gostaria de se decepcionar com isso. E a proposta de Deus, biblicamente falando, é que o casamento seja para a vida inteira. Tanto é que os próprios fariseus e saduceus indagaram Jesus, né? Tentaram interpelar a Jesus a respeito do divórcio, utilizando-se da lei mosaica, e até porque havia duas escolas naquela época, as duas escolas rabínicas mais famosas, né? A de Hillel e a de Shammai. E a de Hillel era um tanto mais flexível, já a de Shammai era mais conservadora e mais rigorosa. Mas Jesus, sendo sábio, deu a resposta que eles mereciam. E agora ela continua aqui no site com a reportagem e a gente vai entender um pouquinho mais o que a reportagem traz para nós, segundo as exposições dela com franqueza lá no podcast. Segundo a cantora, a infidelidade partiu de alguém muito próximo que integrava seu próprio ministério e era responsável por cuidar de sua agenda. Aí ela diz: as pessoas que cuidavam da minha agenda, por exemplo, se eu ia cantar no sábado, me mandava viajar na sexta para ficar com a amante, relatou. Repercussão e alerta para outras mulheres. A confissão gerou forte reação do público, revelando uma realidade que, segundo Vanilda, atinge muitas mulheres, inclusive aquelas que se dedicam à obra de Deus. Durante a entrevista, ela foi questionada se o hábito de abrir as portas de sua casa para permitir que pessoas teria contribuído para que a situação acontecesse. Apesar do episódio doloroso, Vanilda, uma das vozes mais respeitadas do mundo gospel, reafirmou que sua fé e se destacou que pretende transformar sua experiência em um instrumento de conscientização e apoio para outras mulheres que enfrentam situações semelhantes. Ainda segue Vanilda dizendo: também ressaltou que, embora a traição tenha deixado marcas profundas,
O episódio a tornou mais vigilante e determinada a preservar sua paz. Ela também afirmou que, ao expor sua história, não busca apenas desabafar, mas a encorajar outras mulheres e a estabelecerem limites claros, reconhecerem sinais de desrespeito e, acima de tudo, valorizarem a si mesmas antes de qualquer relacionamento. Então isso aqui é muito interessante, pessoal, porque a gente vê que é um desabafo como qualquer outra pessoa. E o que eu quero deixar aqui bem claro antes de finalizar aqui, tá, os comentários dessa reportagem, é que o casamento proposto por Deus lá no princípio é entre homem e mulher, e que ambos vivam juntos, né, até que a morte os separe. Paulo também fala que o divórcio ele é permitido quando há, né, a morte de um dos cônjuges. Ou seja, a pessoa fica livre para poder seguir com a sua vida e tentar, tá, um novo companheiro ou uma nova companheira, tá, para terminar os seus dias aqui na sua vida, já que lá na eternidade não haverá casamento, tá, e nem sexos. As pessoas não terão órgãos reprodutivos, porque espíritos, e uma vez que formos transformados, né, com o corpo glorificado, isso não será necessário. Há outras possibilidades também de se haver divórcio por conta da traição, que é a imoralidade sexual ou porneia. Isso pode ser tanto por meio da traição, quanto atos obscenos ou a conduta obscena, né, e imoral de um dos cônjuges. Se você quer saber mais sobre isso, dê um pulinho lá no nosso blog, poderdabiblia.blogspot.com, tá? E você verá um pouquinho sobre a minha posição teológica segundo a Bíblia, tá? E aprenderá um pouquinho mais sobre as possibilidades, né, de divórcio e o que leva a ter o divórcio, tá? Fica aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado pela sua presença. Aproveita para deixar aquele seu like e compartilhar esse conteúdo. Fica aqui o meu abraço, tá? E que o amor de Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam contigo. E até a próxima, meus queridos. Um abraço. Tchau, tchau.